Fala pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Caminhoneiros marcam greve nacional no dia 1º de novembro se reivindicações não forem atendidas. Vale assina memorando para soluções de descarbonização com a empresa chinesa. China registra desaceleração e tem crescimento de 4,9% no terceiro trimestre. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta segunda-feira com boa tarde para minha companheira de bancada, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Dupla Raniel na área, começando essa segunda-feira com muita informação. E é claro, a gente vai falar, sobre os assuntos que estão movimentando o mercado, nessa segunda-feira, no meio do dia. Também com o nosso convidado, hoje a gente conversa com o Thiago Andrade, o sócio da Athena Invest, e também tem os 10 gráficos do dia com o Alex André, que hoje analisa os mercados norte-americanos e também o chinês, o Daniel? É isso aí, Rana. Vamos começar então o estoque com os números do mercado financeiro. Como eu disse para a Paula, não consegui abrir aqui porque o problema foi a pecinha. Então, vamos lá aqui na raça, então, o Ibovespa caindo 0,61% nesse momento aos 113.950 pontos. Vamos aos papéis com as maiores altas aqui agora. Nós temos lojas americanas subindo 18,64%, Americanas SA subindo 4,49%, CPFL Energia subindo 1,69%, Ultrapar 1,72%, IRB está subindo 1,16%, Telefônica está subindo 1,26%, Eletrobras está subindo 1,22%. Nas baixas aqui a gente tem EZTEC com menos 4,61%, a Companhia Siderúrgica Nacional com menos 4,20%, o Interbanco BID 4 aqui, que já saiu da minha tela aqui, 3,99%, Pão de Açúcar 4,04%, Azul está caindo 3,56%, Azul 3,51%, BID 11 está caindo 3,44%. O dólar agora subindo 1,24%, é isso? 1,24% aos R$ 5,53. Hanna, tem mais números, né, Hanna? Pois é, a gente aproveita já para fazer o nosso giro internacional, começando pelas bolsas na Europa. Eu estou vendo aqui DAX na Alemanha, fechou em queda de 0,75%. FTSE no Reino Unido, baixa de 0,41%. CAC na França caiu 0,81% e Eurostoxx caiu 0,76%. Já no mercado norte-americano, Dow Jones está recuando 0,12%, S&P 500 com alta de 0,16% e Nasdaq está subindo também 0,35%. Deixa eu dar uma olhada aqui mais uma vez no dólar, que está subindo 1,17%, sendo comercializado a R$ 5,52, e o petróleo Brent está caindo 0,81%, mesmo assim segue operando acima dos $80 o barril, está agora a $84. Já o petróleo WTI sobe 0,12%, sendo comercializado a $81 o barril. A gente segue de olho no mercado lá fora para falar que a economia da China cresceu em um ritmo mais lento em um ano, no terceiro trimestre deste ano, de 2021, prejudicada pela crise de energia, interrupções na cadeia de abastecimento e agravamento também das dívidas no setor imobiliário e também os surtos esporádicos de Covid-19. Quem traz os detalhes, os resultados também para a gente é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovana Locatelli. Giovana, primeiramente, boa tarde para você. Explica mais para a gente essa história. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Realmente, a Agência Nacional divulgou que o PIB da China subiu 4,9% no trimestre, bem abaixo
comparado ao ano passado, né, e abaixo da expectativa dos analistas ouvidos pela Reuters, que era de 5,2%, uma bastante diferença. A produção industrial cresceu 3,1% em setembro, também uma diferença grande pelo esperado, segundo os analistas, de 4,5%. Então, o porta-voz da Agência Nacional, Fu Lin, disse que a falta de energia, claro, foi um fator que afetou esses números, né? Teve um certo impacto, mas o impacto econômico desses números, segundo ele, é controlável. Basta saber se a gente vai acompanhar, basta saber se é realmente isso, né? Ele tentou amenizar para acalmar os mercados, mas ele realmente não conseguiu. Por outro lado, em contrapartida, as vendas no varejo superaram as expectativas, subindo aí 4,4% em setembro em relação ao ano anterior, e a pesquisa havia previsto um crescimento de 3,3%. A gente percebe que esses números já afetaram o mercado, né? As perspectivas de crescimento da China, segundo os analistas, veio logo em seguida. 10 grandes bancos monitorados pela CNBC, eles cortaram aí as suas previsões para o ano inteiro do PIB da China, à medida que a escassez de produtos, né, de energia e outros obstáculos como o crescimento da economia, como a crise no setor imobiliário, os casos de Covid, a lentidão dos gastos do consumidor se manifestam aí como obstáculos de crescimento do PIB. Então a resposta do mercado foi imediata. Hanna, Daniel. Legal, Giovana. E agora também uma outra informação é de que o Facebook ele anunciou que pretende criar aí 10 mil novos postos de trabalho em países da União Europeia, isso nos próximos 5 anos. A contratação em massa ela vai colocar a região no centro do projeto de construção de um mundo virtual, o chamado metaverso. Giovana, eu queria saber o que significa esse metaverso. O metaverso, Dani, é um ambiente virtual, como você falou, um mundo que mistura realidade real e realidade virtual, onde as pessoas podem se encontrar, interagir e cooperar, né? Então, eu vou explicar isso durante essa informação. O Facebook está mobilizando agora, o Zuckerberg já tinha sinalizado que ia trabalhar nesse projeto já em julho, então agora acelerou esse processo, né, e ele vai buscar esses 10 mil profissionais na Europa, porque lá é um berço de desenvolvimento de TI do metaverso. Então ele é um espaço coletivo virtual compartilhado, como eu falei. Este ambiente ele é uma aposta agora das gigantes de tecnologia que estão se mobilizando para isso, é a nova aposta do mercado. Ele vai contratar engenheiros do Facebook, engenheiros de alta especialização, de alta qualidade, né? E o recrutamento vai acontecer Alemanha, França, Itália, Espanha, Polônia, Holanda e Irlanda. Bom, esse universo metaverso é um termo usado, como eu falei antes, para explicar esses mundos digitais onde as pessoas entram e podem interagir. É como se fosse uma sala de trabalho. As pessoas entram, conseguem trabalhar juntas online, em tempo real, num projeto, além de fazer reuniões. Então, isso aí é uma aposta, como eu falei, de grandes empresas tech como Microsoft, a Roblox, a Epic Games, que estão investindo pesado aí no metaverso, Dani. Nossa, que legal essa informação, hein, Giovana? Valeu! Muito obrigado, Giovana, que volta mais tarde no Top News. Até amanhã! Até! E a Americanas SA e as lojas Americanas procederam à combinação operacional de seus negócios aprovadas nas Assembleias Gerais de 10 de junho de 2021. A fusão tem como objetivo melhorar a experiência do cliente em uma nova jornada de criação de valor. Ainda nesse contexto, foi divulgado que a Lojas Americanas estudava aí uma reorganização societária com o objetivo de migração de sua base acionária com uma sede no exterior. A empresa considerava a listagem das ações na NYSE
ou na Nasdaq, e a reorganização ainda está em período de análise. Com a combinação operacional bem-sucedida, foi identificada aí uma oportunidade de eventual reorganização societária anterior à listagem internacional, combinando no Brasil as respectivas bases acionárias das companhias no novo mercado, segmento de maior nível de governança na B3. E trazendo agora informações sobre o setor de saúde, falando sobre o Fleury, que anunciou hoje a compra de 100% do laboratório Marcelo Magalhães de Pernambuco pelo valor de avaliação em torno dos 384 milhões e meio de reais. Com 64 anos de história, o Marcelo Magalhães conta com 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife, e teve receita de 114 milhões de reais nos últimos 12 meses, encerrados no dia 31 de julho deste ano. A conclusão dessa transação está sujeita agora a condições precedentes nesse tipo de operação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E os caminhoneiros estão ameaçando paralisar o país. A categoria decretou o estado de greve desde o último sábado e durante o fim de semana, líderes de entidades do setor fizeram críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Veja os detalhes na reportagem. As associações prometem entregar uma lista de reivindicações para o governo. Segundo as entidades, sinalizações positivas necessárias para evitar paralisação nacional a partir de 1º de novembro. Na pauta dos caminhoneiros estão itens como o cumprimento do valor mínimo do frete rodoviário, a aposentadoria especial para a categoria aos 25 anos de trabalho e a mudança na política de preços da Petrobras para combustíveis para reduzir a flutuação do diesel. A estratégia dos líderes da categoria tem sido subir o tom. O documento com reivindicações a ser entregue ao governo vai ser assinado pela Abrava, pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Segundo as entidades, é a primeira vez desde 2018 que as 3 associações atuam juntas em um mesmo movimento. Não é descartada por parte dos líderes dos caminhoneiros uma flexibilidade no cumprimento de todas as demandas feitas ao governo. Contudo, as lideranças dizem querer ver direcionamento em torno de medidas concretas. Considerados base eleitoral de Bolsonaro, os caminhoneiros expressam insatisfação com o acúmulo de medidas anunciadas e não cumpridas. E o Enjoei divulgou hoje a prévia operacional do 3º trimestre, período no qual seu volume bruto de vendas cresceu 46% para 199 milhões de reais. Entre os meses de janeiro e setembro, o valor bruto transacionado chegou a 575 milhões, uma alta de 73% na comparação com o mesmo período do ano passado. E essa alta foi resultado das compras de compradores recorrentes, que subiram 49% na base anual. O número de novos vendedores registrou aumento de 20% entre julho e setembro, saltando para 180 mil, enquanto o número de novos compradores recuou 9%, indo para 166 mil. Segundo a companhia, essa retração ocorreu em razão da redução em investimentos de marketing no período, com o objetivo de manter eficiência em um ambiente de aquisição de usuários mais competitivos e inflacionados. Daniel. E a Oi informou que a operação de alienação parcial da UPI Infraco foi aprovada hoje pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sem quaisquer restrições. Nos termos da legislação aplicável, a decisão de aprovação vai se tornar definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir da publicação, caso não haja recursos de terceiros interessados ou avocação da operação pelo Tribunal Administrativo do CAD. Segundo a Oi, segundo o comunicado da Oi, que a operação ainda depende do aceite da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, além de condições precedentes usuais previstas no acordo de investimentos e outras avanças. E antes de passar aqui para ver quem que está dando o seu boa tarde aqui para a gente,
Só dar uma atualização de uma informação que a gente já deu agora há pouco na BMC News com a Paula Moraes, que a atualização é a seguinte, de que o líder do governo, Eduardo Gomes, disse que o auxílio emergencial pode ser prorrogado por 60 dias. O valor seria menor do que é pago atualmente, de R$ 150 a R$ 375, até uma solução final para o Auxílio Brasil. Mais cedo, Bolsonaro disse que já bateu o martelo com o ministro Paulo Guedes sobre o valor do auxílio, mas não antecipou os detalhes. Qualquer informação nova sobre esse assunto, a gente volta a falar. E a gente dá o nosso boa tarde para quem está aqui no nosso chat, né, Hannah? Está nos acompanhando já desde cedo. Deixa eu ver o primeiro que colocou Raniel aqui, tá subindo. Você gosta Acho do que Raniel, quem colocou o primeiro Raniel aqui foi você, né, ô duplinha. Daniel Morales já abriu aqui falando, não, mentira, o Rafael Corrêa já colocou assim. Raniel Beltrales, tá certo. É isso aí, ó. Assim que a gente gosta, olhar, ver que o pessoal tá acompanhando mesmo. Tem também aqui o Cerveja, que tá aqui desde as 5 horas da manhã. Tá participando. hoje. Rafael Correia. O Rafael Correia colocou aqui, checklist, bom dia, like, ok, inscrito, ok, voto do dia, ok, pesquisa do dia também, ok, é isso aí. É isso que a gente faça tá vendo, como só Rafael Correia. Como Rafael. Ó, o Ezequiel Santos também fez a mesma coisa. Júlio Garcia, o David Perillo, Simone Carvalho, que falou que se cadastrou agora. Bacana, bacana, Simone. O Alan também tá por aqui, o Fabiano Silva dando o seu oi pra gente. Lucas Santos, vou fazer uma conta fake só pra me inscrever de novo no canal. Legal, Lucas. Aí sim. Pode se inscrever aí. David Perillo, Rui das Neves também tá por aqui. O Lucas Santos falou, Moraes chegou tomando bronca da chefe. Normal. Brincadeira, Cerveja me chamando gente. de Aqui dengue. Nos bastidores é só amor e alegria. Olha, me chamando de dengue. MPK, sempre juntos, dengue, Raniel Forever. É isso aí, valeu. O Alex Pereira Borges dando boa tarde. Reginaldo Camargo, Alexandro Souza, Sandro Delgado, Gabriel Cerélio. E tem o MPK, ó. Raniel Forever. Raniel Forever, é isso aí. E o pessoal tudo chegando aqui. Valeu, gente. Obrigado pelo boa tarde. Fique com a gente aí, porque tem entrevista agora, né, Hannah? Pois é, a gente vai conversar agora com o Thiago Andrade, sócio da Athena Invest. Bora! Deixa eu ver se a produção coloca ele lado a lado com a gente, para ver se a gente já começa conversando com ele. Cadê ele, gente? Que nada do acho nosso que tinham convidado. preparado comigo. Será? Caiu? Caiu? Será que caiu? Ninguém avisou. Cadê a nossa gente? Marlene Matos? Não, ele tá aí, ó. Tá aí. Então vamos começar. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, prazer Muito todo obrigado. nosso ter você aqui no BMC Stock. Pode ficar à vontade, aqui é uma conversa, pode ficar bem tranquilo, falar o tempo que você achar necessário também. Vamos começar então conversando sobre o movimento do mercado brasileiro de renda variável. A gente vem de 3 meses de queda no Ibovespa e um cenário macro desafiador. Queria saber de você quais são as perspectivas para o final do ano e também para 2022, assim, já olhando a curto prazo quase, né? Já está acabando o ano. Pois é, pessoal. Bem, obrigado por me ter aqui. É sempre um prazer conversar com vocês aí, com essa dupla. Bem, a perspectiva do mercado para a gente é um pouco mais complicado. É sempre muito difícil dizer quanto é que o Ibovespa vai terminar no final do ano, ou como é que vai ser ano que vem. Mas uma coisa é certa, a gente vai ter muita volatilidade. A gente está vendo aí o mercado acionário, dessa vez, caindo bastante, tendo oportunidades muito boas em relação a valuations, a preços relativos, porém, agora com um cenário um pouco diferente. Quando a gente teve aquela crise do Covid, quando o mercado caiu muito, a gente estava vendo um cenário de taxa de juros no Brasil e no mundo muito baixa, né? Agora, o grande desafio da renda variável, ela está barata relativamente às oportunidades que estão se apresentando em outras classes de ativos, como a renda fixa, por exemplo. Então, hoje, o que a gente vê aqui no escritório? Muitos investidores
ao procurar a renda variável, ao procurar as ações, acabam comparando quanto é que espera de retorno naquele investimento em relação a uma renda fixa que hoje paga, ativos pré-fixados pagando quase 12%, ou inflação mais 5%. Então, o cenário de renda variável, para mim, ele está mais desafiador por conta do custo da oportunidade que a renda fixa está apresentando hoje, que é muito mais alta. Tá? Então, esse que é o grande tema que a gente tem que observar hoje. Né? É muito engraçado, porque tem uma frase aí que a gente fala no mercado que no curto prazo, o mercado segue os ruídos, né? Os ruídos que aí a gente sempre tem que ficar sempre em observação, óbvio, por conta de um ruído que acaba impactando demais a nossa posição, mas os ruídos são a crise na China, a gente tem problemas pontuais em cada empresa, e o ruído é muito barulhento, né? O ruído, ele chama muita atenção, ele dá muito medo. Só que no longo prazo, o mercado segue os fundamentos. E o fundamento, ele é mais silencioso, né? Seja positivamente ou negativamente. Tá? Qual é o fundamento que a gente observa hoje? Né? O fundamento que a gente está observando para o Brasil e para o mundo é a questão da inflação, que vai estar diretamente relacionado à questão da taxa de juros no mundo. Né? Porque se você for olhar, ano que vem a gente tem eleição. Ok, a gente vai ter muita volatilidade, a gente vai ter problema, independente do lado que tiver na frente nas pesquisas, a gente vai ter volatilidade para o mercado, só que daqui a 10 anos a gente não vai lembrar mais disso. Agora, se a gente está num ciclo de alta de juros, que os ciclos de juros normalmente são mais longos, né, 2, 3 anos, para a gente ter uma alta e uma baixa, isso a gente vai lembrar. E esse é o fundamento que a gente tem que olhar. Né? Como é que está os juros hoje dos Estados Unidos, os juros longos dos Estados Unidos, que é os juros que a gente observa, né, mundialmente. Ele vem subindo. Como é que isso vai se refletir aqui no Brasil? Será que a gente vai ter que subir mais os juros para compensar isso? Isso vai afetar a renda variável. Então, perspectiva para o ano que vem? Vamos observar a eleição, obviamente, a gente espera que, independente de qual dos dois lados vierem, vai ter volatilidade, mas no final, a gente imagina, na verdade, o mercado já, inclusive, olha isso, que vai dar tudo certo, assim, se vier um lado ótimo, se vier um outro, vai ter que ter seus ajustes, mas também vai continuar, as empresas vão continuar vendendo, os fundamentos vão continuar lá, então a gente vai ter uma coisa muito mais tranquila do que talvez tenha se imaginado há 6 meses atrás. Mas o grande tema é os juros. A gente olhar como é que vai se comportar a inflação e os juros no mundo. Tiago, com os descontos dos ativos de renda variável, por causa de todo o contexto macro, você considera uma boa oportunidade para comprar ações para o investidor focado no médio prazo, ou é melhor buscar outras alternativas de investimento e partir para a renda fixa? Vamos lá, é uma ótima pergunta. Eu não gosto da palavra médio prazo, tá? Eu gosto da palavra longo prazo. Porque o prazo é um fator muito definitivo na questão do investimento. Porque as ações, como eu disse, se a gente seguir agora para um ciclo de alta de juros mundial e a gente tiver que esperar mais 2, 3, 4 anos para realmente aquela ação específica que a gente comprou subir, a gente tem que ter esse tempo para fazer isso. Né? Então, eu sim acho que é um momento de oportunidade. Tá? Se a gente olha indicadores técnicos, a gente entende que a Bolsa está dando oportunidade. Se a gente olha para indicadores fundamentalistas das empresas, como, por exemplo, um indicador que rolou muito aí nos grupos de WhatsApp e tal, o indicador de preço sobre faturamento, né, o price earnings das empresas. A gente está a patamares de 2016, 2017. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Bolsa Brasileira pré-pandemia e apenas colocar inflação em cima dela, né, porque, teoricamente, os ativos negociados em bolsa, eles são ativos reais, eles deveriam corrigir pela inflação, ou pelo menos parte disso, a gente teria uma bolsa muito mais cara do que está hoje. Então a bolsa está barata, tá? Só que quando é que o mercado vai chegar junto dos fundamentos, a gente não sabe. Quando é que isso vai acontecer? Não sei. Então, eu acho que sim é uma oportunidade, a gente pode ir comprando um pouco, mas a gente não pode esquecer das outras classes de ativos. E também, Daniel, eu acho que vale lembrar que a gente também tem que olhar outras bolsas no mundo, né? Então, hoje a possibilidade de investimento no exterior é muito fácil. Você pode comprar ETF pela Bolsa Brasileira, lá pela B3. Tem tantos ETFs bons ali para você comprar, ou até ações de empresas específicas
pelo o seu home broker aí de qualquer corretora, você consegue fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar, sim, renda variável. Também não acho que é aquele momento que você tem que dar all-in, comprar tudo. Não. Olha com carinho, escolhe empresas boas e pode, sim, alocar no exterior, que eu acho que é uma boa defesa contra as mazelas brasileiras, né? Porque eu lembro quando a gente estava conversando há uns, 3 meses atrás, muita gente falando, não, que o dólar deve chegar ali perto dos 4,90, vai ficar mais barato, 4,30. Hoje, como é que está o dólar? Então, a gente tem que sim ter um pedaço dos nossos investimentos em moeda forte, tá? Porque independente do cenário, é aquela moeda forte que pode dar uma proteção contra as mazelas brasileiras. Perfeito. E hoje o Boletim Focus, mais uma vez, mostrou o aumento da projeção do IPCA. Como é que você avalia essa escalada da inflação e também o ciclo de alta da Selic? Como é que os investidores podem aproveitar esse momento do mercado? Perfeito. A inflação novamente vindo mais forte. A gente espera que esse movimento deve continuar, tá? Não deve cessar no curto prazo. A gente teve, assim, eu posso relembrar alguns fatores lá atrás que fizeram com que essa inflação chegasse nesse patamar, né? Que foi, ou desde os auxílios emergenciais que a gente teve no Brasil e no mundo, né? Os correspondentes mundiais. A gente teve uma quebra no ciclo logístico mundial que fez com que toda a demanda que a gente tivesse aqui, a oferta não fosse condizente com a demanda. Então, a gente acabou tendo uma quebra mundial do ciclo de abastecimento, isso teve seus reflexos. Agora a gente tem crise energética, então a inflação está pressionada e deve continuar pressionada, pelo menos para o ano que vem. Obviamente não nesse patamar. O próprio Focus, ele já observa uma inflação cedendo para o ano que vem, mas a patamares altos. A gente está falando de 4,5%, 5% ao ano, que é uma inflação menor do que a gente tem, perto de 10%, mas também ainda pressionada. Então eu imagino que o investidor, principalmente quando a gente pensa numa alocação geral da carteira, precisa ter algo atrelado à inflação na sua carteira. Os títulos públicos federais, eles chegaram a estar com a taxa, né, o título público federal atrelado à inflação, com vencimento de 2045, ele está com a taxa acima de 5% ao ano, mais inflação. A gente não tinha esse patamar desde dezembro de 2018. Então a gente está com uma oportunidade legal para conseguir comprar um ativo que garante uma rentabilidade de IPCA mais 5 para até 2045. Então, assim, existe essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade relevante, a gente tem que observar. Eu entendo que todo mundo já sabe que o juros está subindo, né? E quanto mais o juros sobe, mais esses títulos do IPCA que eu falei, eles vão se desvalorizar, né? Eles caem de preço quando a taxa de juros sobe. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal, que os juros não é a Selic. A Selic é os juros de um dia, né? Os juros de curto prazo. O que o mercado olha é os juros de longo prazo. É os juros futuro, é os juros que o mercado observa para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. E esses juros, para você ter uma noção, os juros para 2029, né, já está em 10,9%. Ou seja, a gente está falando que o mercado já está precificando uma Selic de mais 10% lá para 2029. Ou seja, será que o mercado não já precificou esse ciclo de alta de juros da Selic nos preços dos ativos, sejam eles de renda fixa ou renda variável? Então, qual é a solução? Eu não tenho essa resposta precisamente, mas o que a gente faz? Vai comprando de pouquinho. Então, por mais que a gente entenda que a taxa de Selic vai subir, a gente entende que o mercado já precificou boa parte dessa alta, então vamos sim comprar ativos, por exemplo, atrelado à inflação ou atrelado à taxa de juros, para surfar esse momento. Então, como eu disse, poxa, renda variável dando oportunidade, mas a renda fixa também está, né? A renda fixa também está apresentando muitos produtos bons. É só ter um pouco de curiosidade, olhar lá numa plataforma de investimento em geral, que você vai ver produtos com taxas muito legais. E aí, se aquilo já satisfaz sua necessidade pessoal de rentabilidade da sua carteira, por que não alocar, né? É uma coisa que eu sempre brinco com os investidores. A gente não toma risco por tomar risco. A gente toma risco por necessidade. Se você não tem a necessidade de tomar risco, coloque talvez num ativo mais conservador, porque com aquela rentabilidade você vai atingir seu objetivo. Agora, Thiago, ao avaliar um CDB ou um título público ou outro
investimento de renda fixa, o que o investidor ele deve considerar? Como separar as oportunidades daquelas ciladas disfarçadas de investimento? Perfeito. Ótima pergunta. E realmente a gente precisa dividir um pouco ali as cestas, né? Primeiro, deixa eu explicar, né? O título público federal é um empréstimo que você faz com risco soberano, né? Você empresta dinheiro para o governo. É o único banco que pode imprimir dinheiro. Então, é o risco zero, tá? Então, naturalmente, esse título ele vai pagar menos do que qualquer outra forma de empréstimo, tá? O risco é zero. Então, o título público federal ele vai servir como um investimento 100% garantido. E aí, poxa, Tiago, mas eu quero um pouco mais de rendimento. Você pode ir para a segunda classificação, que seriam os títulos bancários, que são os CDBs, LCIs, LCAs. Esses, enfim, já não é risco zero. Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco emprestar para quem quiser. Porém, existe uma garantia chamada Fundo Garantidor de Crédito, que garante investimentos até R$250 mil, por CPF, por conglomerado financeiro. Então, até R$250 mil, você tem uma certa garantia, né? Uma garantia que efetivamente funciona. A gente teve casos aí já de pagamento, de FGC, tranquilo. Então, e com uma taxinha um pouquinho melhor, porque você tem um risco do banco, né? Então, você deve olhar qual é o banco que você está investindo. Minha sugestão é nunca ultrapassar o FGC, tá? Porque aí eu não confio em nenhum banco para ultrapassar o FGC, porque a gente não sabe o dia de amanhã, é seu dinheiro. Então, se quebrar, por mais que seja um grande banco, ele não vai devolver o dinheiro. Ele só vai pagar até o FGC, que é 250 mil. Então, primeiro, título público, CDB até 250 mil reais. Aí eu prefiro o CDB, porque você tem risco quase zero, né? Porque você tem o FGC cobrindo e uma taxa um pouco melhor do que o Tesouro, né? E por último, você pode ir para o que a gente chama crédito privado, que é emprestar o dinheiro para empresas. E esse é muito mais arriscado, porque não tem garantia nenhuma. Então, poxa, eu sou um investidor de bolsa e estou vendo oportunidades em renda fixa. Você que talvez tenha uma ação da Petrobras, você pode comprar a debênture da Petrobras, né, que é o empréstimo que você faz para a Petrobras, com uma taxa bem melhor do que o Tesouro, porém com risco Petrobras. Mas se você está confortável em ter a ação da Petrobras, talvez você esteja confortável também em emprestar o dinheiro. Então vai muito da sua percepção de risco, tá? Eu só recomendo esses empréstimos para as empresas, né, as debêntures, se você tiver conhecimento para poder olhar a empresa e analisar ali qual é o risco de crédito dela. Se você não tem, vá no CDB, vá no Tesouro Direto, que são taxas muito boas hoje e com um risco muito reduzido, né? O Tesouro Direto sendo risco zero. Então, assim, CDB e Tesouro para uma pessoa mais conservador e uma debênture para um cliente que seja mais moderado, agressivo e tenha conforto em tomar esse risco. Perfeito. E geralmente em momentos de incertezas também, quando as bolsas mundiais caem, o dólar acaba subindo. A alta da Selic pode atrair mais investidores estrangeiros ou o risco Brasil deve habitar mais forte? Quais seriam os gatilhos que podem atrair o investidor estrangeiro para cá, né, para a Bolsa Brasileira? Ana, essa pergunta é complicada, né? E assim, eu converso muito com investidores, na verdade, gestores lá fora, e o que a gente olha é o seguinte: o estrangeiro entra no Brasil por 3 motivos. Se a gente tiver... No Brasil não, na verdade, em qualquer lugar do mundo, tá? Ele gosta de emergente por 3 motivos. Crescimento. Quando um país está crescendo muito, poxa, qualquer coisa ali que ele vai investir, talvez traga retorno. E aí no âmbito de renda variável. Então ele compra muita bolsa quando você vê um crescimento do país. Por exemplo, a China, por mais que esteja com um crescimento menor, ainda cresce muito. Então, dos países emergentes, talvez seja a maior parcela que o estrangeiro está colocando. O Brasil tem crescimento? O crescimento do PIB não está conforme a gente deseja, inclusive limitado ali à crise energética. Então, o Brasil não tem crescimento, né? Não a ritmos internacionais. A gente não tem juros. O juros brasileiro, ele sempre foi um grande atrativo do estrangeiro. Ele sempre olhava o Brasil, o Brasil paga taxa boa, então por mais que eu tenha algum risco e não tenha crescimento, eu boto lá e ganho juros. Só que a gente começou a migrar, e é um processo super benéfico para o país, a começar a ter taxas de juros menores, tá? Então, a atratividade do investimento começa a não ser tão legal. Agora a gente está vendo um novo ciclo de alta de juros,
e pode ser que a gente vire atrativo. Só que, Ana, é um investimento ruim para o Brasil, é um investimento de curto prazo. Ele vai mandar o dinheiro para cá para comprar títulos públicos federais, ganhar os juros e, quando quiser, trazer de volta. Ele não traz investimento produtivo, né? O carry trade, né, que é esse investimento que você manda o dinheiro para o país, ganha a taxa de juros e volta, ele não é produtivo para o país. Mas isso a gente deve observar para o final, talvez para o final do ano, quando a taxa de juros chegar no seu patamar talvez maior ali, entre 8% e 9% de juros. E isso deve fazer o dólar arrefecer um pouco. Mas também não acho que vai ser um grande volume. Por quê? Porque os juros americanos também, principalmente os juros de 10 anos dos Estados Unidos, também está subindo. Então, tem sempre aquela balança. Vamos observar aí como é que está. Hoje, antes de entrar aqui no call, eu estava vendo que os juros americanos bateu ali 1,6, o de 10 anos. Isso é um patamar já mais alto, né? Já chegou a 1,7, mas é um patamar alto para o histórico. Então, vamos observar. E o terceiro motivo que traz dinheiro para os Estados Unidos, do estrangeiro para o Brasil é perspectiva, né? E qual é a perspectiva que a gente tem? Quando a gente olha para o cenário eleitoral ano que vem, hoje, talvez, olhando de fora, não seja dos melhores do mundo, né? A gente tem 2 candidatos que, para o olhar externo, não são os melhores possíveis, né? Poderia ter opções melhores, e a gente não tem essa perspectiva. Então, eu acho que o estrangeiro está muito reticente para o Brasil por conta disso. Não tem crescimento, não tem perspectiva e a taxa não está tão legal. Quando isso mudar, a gente pode ter um movimento de estrangeiro mais forte. Eu não estou conseguindo ver esses gatilhos ainda, tá? Uma hora talvez venha e a gente muda ali a perspectiva, mas hoje eu seria mais reticente em relação à entrada do estrangeiro, principalmente para investimento produtivo, para investimento em empresas, em bolsa, porque a gente está sem esses gatilhos. Tiago, você citou essa questão política e vai ser difícil até a gente mudar isso, né? Provavelmente a gente vai ter ou um candidato ou outro candidato no próximo ano, né? Ou seja, essa situação que você acabou de dizer, a gente deve enfrentar por mais tempo, então. Se tivesse uma terceira opção, o mercado estrangeiro interpretaria isso de uma forma diferente? Talvez, Daniel, dependendo de qual fosse essa terceira via e quais são as propostas. Veja, o grande ponto por mais que a gente tenha 2 vias, e essas 2 vias não sejam de bons olhos ali para o estrangeiro, pode ser que a partir do momento que a gente acabe com essa briga ali eleitoral, né? Porque, querendo ou não, as nossas decisões hoje estão sendo tomadas a partir de uma reeleição para o ano que vem, pode ser que isso mude. Então, poxa, a gente estava muito otimista no primeiro mandato lá de Bolsonaro, no começo. Por quê? Porque a gente tinha perspectiva, a gente tinha um plano de ação, talvez com bons olhos visto pelo estrangeiro. Talvez, pós-eleição, isso mude. A gente não sabe. O mercado decepcionou com a execução do primeiro mandato, talvez o segundo seja melhor. Então, não necessariamente, a partir de uma eleição ali alguns 2 candidatos, não necessariamente a gente vai ter uma visão negativa do estrangeiro. Estou dizendo que, a olhos de hoje, sim. Talvez lá na frente mude. Para uma terceira via vir com perspectiva positiva, a gente tem que ver uma agenda muito não populista. E aí fica difícil, entendeu? Vir um candidato de terceira linha ali, que consiga angariar votos com propostas que vão ser, talvez, no curto prazo, ruins para a população, fica muito difícil a gente enxergar isso como uma possibilidade, né? E aí era isso que o estrangeiro quer ver. O estrangeiro quer ver um pouco mais de austeridade, o estrangeiro quer ver mais reforma, o estrangeiro quer ver mais consciência fiscal. A gente não está vendo isso, a gente foi prometido isso na eleição de Bolsonaro, não está vendo isso agora, né? De novo, decisões feitas a partir de uma possível reeleição ano que vem. Então, eu ainda, assim, para vir uma terceira via e agradar o estrangeiro, eu acho bastante difícil. Uhum. E a gente também, nós estamos próximos à temporada de balanços, né, do terceiro trimestre, entrando também no 4º e último trimestre do ano. Quais seriam os setores que podem se destacar nesse final do ano? E também a temporada de resultados pode dar um fôlego para a Bolsa nos próximos meses? Bem, Ana, a gente está um pouco mais otimista em alguns setores da Bolsa, né? Alguns outros têm tido resultados muito ruins, como o varejo, por exemplo. O varejo decepcionou, não só no Brasil, de novo, no mundo, tá? A gente veio esse movimento
para cá. Os resultados devem ser mais positivos, tá? Em geral, deve surpreender positivamente. Por quê? Porque a gente entende que os fundamentos das empresas, com exceção ali das mais ligadas a preocupações com o Covid, né? Com exceção do varejo, a gente deve ver resultados positivos. E a gente tem que lembrar que 50% do índice Bovespa é commodity e banco. Então, a gente tem que ver que a gente entende que deve ter resultados bons. Então, Petrobras, com o petróleo do jeito que está, deve vir resultado bom, né? E o petróleo vem subindo aí com o tempo. A gente vê tanto os bancos a partir de uma... E assim, até perspectiva, né? Os bancos com a taxa de juros mais alta devem ter spreads maiores, logo, resultados melhores. Por mais que a concorrência hoje esteja aumentando, isso vai ser um problema para um longuíssimo prazo. O resultado deve vir legal. Então, setores que a gente gosta, a gente continua gostando de saúde, a gente continua gostando de financeiros, né? Bancos, commodity. É um tema interessante, né? Porque a gente vê que a gente muito falou sobre um super ciclo de commodity e a gente vê um arrefecimento maior, principalmente das commodities agrícolas e industriais, por conta da China. Então, de novo, investidores, fiquem atentos a informações, porque quando vem alguém, um super ciclo de commodity que vai durar anos, tenha cuidado, porque existem especificações ali, commodities mais ligadas ao crescimento da China, agora caíram bastante, e com razão. Então, a gente teve esse problema lá, mas a gente continua gostando do setor, tá? Proteínas, talvez um setor interessante para estar posicionado. Então, a gente gosta desses setores, não gosta mais atrelado ali, principalmente aquelas empresas de tecnologia no varejo que subiram muito, ficaram com lucros muito grandes, e a partir desse momento de taxa de juros mais alta, juros americanos subindo, tiveram queda no preço, e a gente acha que o resultado talvez não venha tão legal por conta desse movimento de mercado. Tiago, você estava falando sobre a questão do varejo, né, que era algo que já muita gente estava esperando que se beneficiasse aí com a retomada, né, por causa da pandemia e tudo mais. Mas realmente não houve um boom como se esperava. Existe um motivo para isso? O que aconteceu para que o varejo não se destacasse tanto? Vamos lá. Daniel, eu acho que a gente primeiro tem que dividir em duas coisas. Primeiro é o resultado da empresa e outro é o resultado na bolsa, preço. Tá? Primeiro eu vou falar do que eu sei mais, que é o preço. Por que esse preço aqui está sendo muito esmagado no mercado? Por conta da comparação. Por conta dos preços relativos a outros indicadores. Por exemplo, quando você tem uma taxa de juros subindo no mundo, as empresas que têm um resultado mais de longo prazo, né, as empresas de tecnologia, em sua maioria, elas têm um fluxo de caixa longo. Quando a gente tem taxa de juros mais alta, aquele fluxo ele é descontado a uma taxa maior, logo o valor presente desse ativo é menor. Então, as empresas de tecnologia, essas empresas de grande crescimento, elas sofreram muito. E a maioria do varejo online está classificado como isso. Então você vê Mercado Livre, você vê a própria Magazine Luiza, né, que está sofrendo bastante. Lojas Americanas, todas elas que têm vendas online acabam sofrendo bastante por conta da taxa de juros mais alta. Então, a taxa de juros mais alta bateu muito no preço, o preço já estava esticado, né, a múltiplos muito grandes, e elas acabaram sofrendo mais no Brasil e no mundo como um todo, tá? Você pega o Mercado Livre, por exemplo, é negociado no Brasil, mas é uma ação listada fora, sofreu bastante. Então, empresas sofreram de preço por causa disso. E resultado, a gente já entende que, veja, a gente teve uma demanda reprimida muito grande lá atrás, mas agora isso acabou. A gente não pode projetar uma demanda reprimida e colocar isso no Excel, no modelo, e achar que isso vai se repetir. Decepcionou por conta da expectativa. A expectativa era alta, a expectativa era de grande crescimento. A gente viu, por exemplo, foi falado aí do resultado das Americanas. Ela teve um ganho de novos vendedores, novos compradores, uma queda, né, nesse crescimento. Por quê? Porque, principalmente, o custo de aquisição de clientes ficou muito alto por causa do mercado mais competitivo online. Então, a gente não poderia projetar aquele crescimento que a gente teve lá atrás por vários anos repetidos. Então, eu acho que o varejo, enfim, vai vir um resultado razoável, decepcionante em parâmetros históricos, né, em comparativos, mas resultados razoáveis.
assim, eu não saberia dizer uma empresa específica aqui para dar um resultado, mas eu acho que vai ser amplamente assim, um resultado razoável, mas decepcionante em relação à expectativa. Tiago, uma última pergunta aqui que eu queria fazer para você. Esse ano seria um ano muito interessante para fazer IPOs. Acho que você mesmo chegou a falar sobre isso, se eu não me engano, se não me falha a memória. Só que muitas empresas elas realmente acabaram desistindo. Qual que seria o motivo que levaram essas empresas a desistir? Na realidade, nem desistir, né? Elas pediram um tempo, né, para depois voltar ou, quem sabe, fazer esses IPOs. Por que isso acontece? Boa memória, Daniel. Na verdade, eu falei exatamente sobre esse cenário de IPO. Eu sou particularmente muito, talvez, contrário a alguns movimentos de IPO que ocorreram no passado. Porque é o seguinte, primeiro, eu acho que o IPO ele deve ser feito quando uma empresa ela tem um plano e precisa ser executado a partir de uma captação de recurso, né? A gente tem que lembrar que uma oferta pública ela é feita para captar recurso, tá? Principalmente. Então, o que aconteceu? Lá atrás, a gente viu um oba-oba de empresas abrindo capital. Empresas que, sinceramente, não deveriam não ter capital aberto. Porque você precisa de um nível de governança, você precisa de uma execução, você precisa de histórico. Isso a gente não tinha. E empresas protocolaram IPOs porque algum banqueiro chegou lá, bateu na porta dela e disse, olha, eu consigo te vender muito caro. E começa sempre nessa perspectiva, olha, eu vou te vender muito caro, talvez mais caro do que você merece. E aí, os grandes bancos de investimentos conseguem esse mandato a partir desse discurso, e muitas delas vão captar recursos, vão ser vendidas por um preço caro, mas não deveriam fazer isso. Um bom IPO é aquela empresa que é boa, sendo vendida a um preço justo para captar recursos para crescer. Então, esse mercado de oba-oba acabou, porque o mercado não deu mais oportunidade, o mercado está caindo. Então, quando o mercado está caindo, os investidores são mais seletivos a entrar em IPOs. Logo, só as melhores vão conseguir. Então, foi isso que aconteceu. Eu lá atrás falei, olha, eu estou achando que está dando muito oba-oba. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui, trouxe para vocês, com dados estatísticos de resultado dos IPOs passados. Isso, sei lá, no meio do ano, começo do ano. Então, já eram negativos os resultados. Agora está muito mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado na seleção dos IPOs que a gente vai entrar, porque muitos deles não deveriam estar entrando. Não estou necessariamente dizendo que empresas pequenas, tá? Tem empresa pequena muito organizada e tem empresa grande muito mal organizada. Então, todas as empresas foram procuradas por bancos, protocolaram o processo de IPO na CVM para começar todo o estudo, diligência e tal, e acabaram vendo que, poxa, talvez eu não consiga sair naquele preço que me foi prometido, aquele preço tão caro, né? E aí a gente até vê nos últimos IPOs que saíram, o preço que saiu a oferta foi abaixo do preço que estava na faixa indicativa. Então, você já vê que o apetite do investidor por essa empresa já não está tão legal. Então, aquele cara que foi prometido um preço muito alto não iria conseguir, cancela ou posterga o IPO. Então, atenção a isso. Eu acho que a IPO, o Brasil tem que ter mais empresas na Bolsa. Isso tem que ser feito agora de uma forma mais diligente, uma forma mais justa, com preços razoáveis, para que a empresa possa captar bem, mas também o investidor compre a um preço bom. Eu não lembro os dados agora, mas eu vi uma pesquisa recente que a maioria dos IPOs desse ano estava com rentabilidade negativa e muito. Então, quando uma empresa é listada em bolsa e ela cai muito no começo, quer dizer que ela foi muito mal precificada, né? Quer dizer que ela não deveria ter sido aberta naquele preço. Por mais que condições do mercado afetem, mas se ela caiu bastante, quer dizer que alguém errou aí. Então, atenção, investidores que vão entrar em IPO, realmente pesquisem sobre a empresa para saber se vale a pena estar nela, né? Perfeito, Tiago. Queria que você deixasse as suas considerações finais para o nosso telespectador. O espaço é todo seu. Eu só queria agradecer, dizer, pessoal, que hoje eu acho que a oportunidade está em vários locais, não só na renda variável, na renda fixa, no investimento estrangeiro. Então você tem que olhar sua alocação como um todo. Passou o momento do investidor, pessoa física, alocar 100% do capital, digamos, em renda variável, né? Eu sei que nunca era para fazer isso, mas muita gente fez no ano passado, quando a gente teve uma grande oportunidade da Bolsa. Esse momento passou. O que a gente tem que olhar são todas as classes de ativos hoje
para conseguir ter uma alocação legal para o futuro. Então, estudem bastante todas as outras classes, não só a renda variável, né? E, agradeço demais vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Opa, a gente que agradece. A gente que agradece você. Obrigada, Thiago. Valeu, Thiago, mais uma vez. Obrigado, abraço. Tá aí, gente, a gente acabou de falar com o Thiago Andrade, que é sócio da Athena Invest. E antes de chamar o Alex André, que já está preparado aí com os gráficos de hoje, só dar uma informaçãozinha antes, que o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do Meio Ambiente, Álvaro Leite, anunciaram hoje, em evento realizado em São Roque de Minas, no interior de Minas Gerais, recursos de 5 bilhões e 800 milhões de reais para revitalizar bacias hidrográficas. De acordo com o ministro Rogério Marinho, o governo vai usar recursos da capitalização da Eletrobras para revitalizar essas bacias hidrográficas. O decreto que cria o programa Jornada das Águas vai ser publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Vão ser criadas 2 contas para a revitalização das bacias. Uma conta de 3 bilhões e meio de reais será destinada a investimentos nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Outra conta de 2 bilhões e 300 milhões vai ser destinada a investimentos na bacia de Furnas. Os recursos devem ser investidos ao longo de 10 anos. De acordo com o ministro, vão ser criados comitês gestores para definir a lista de obras a serem realizadas em cada bacia. O ministro ressaltou que o governo federal conclui na semana que vem a última obra do projeto de transposição do São Francisco. Também destacou que o governo foi o primeiro a aprovar o marco do saneamento, que prevê a universalização do sistema de esgoto e saneamento no país até 2033. Durante o evento, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, também anunciou que o banco vai financiar o plantio de mais de 10 milhões de árvores no Brasil nos próximos 5 anos. O banco assinou 3 projetos de patrocínio, 2 em Minas Gerais e 1 no Tocantins, para o plantio de 600 mil árvores, gerando impacto para 1 milhão de brasileiros. Bom, agora vamos às análises gráficas de Alex André, que hoje traz 10 novos gráficos para a gente. Boa tarde para você, Alex. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que acompanham aqui o BMC Stock. E hoje, né, Daniel, não podia ser diferente, 10 principais gráficos para você, investidor, né, tomar a melhor decisão dos seus investimentos também. Claro, hoje eu vou trazer um gráfico bem interessante, um gráfico, né, alternativo, né, para falar um pouquinho, não da situação macroeconômica, mas também de alguns setores que também vêm com projeções aí de alta, né, muito expressivas. E hoje a gente vai trazer o primeiro gráfico falando um pouquinho disso, tá? Então, o primeiro gráfico que a gente vai retratar um pouquinho, que são, né, as apostas esportivas, né, que têm crescido no mundo todo. Nos Estados Unidos, né, a maioria dos estados, a gente está falando de mais de 15 estados, foram legalizados, né? Então, a gente tem um aumento aqui, uma projeção de CAGR, né, ou seja, uma taxa composta de crescimento desde 2019, lembrando que 2018, 2019 não tinha praticamente nada, né, ou seja, de crescimento, ou seja, nem de receita, né, em relação às apostas esportivas nos Estados Unidos. E agora o mercado espera, né, ou seja, 2021 teve um grande aumento, o mercado espera que até 2033 tenha uma taxa, né, composta de crescimento de 40% do setor, tá? Então, ou seja, setor de apostas esportivas nos Estados Unidos, claro, é totalmente um investimento alternativo, né, como pode dizer, mas claro, quando a gente fala de apostas esportivas, a gente não fala de investimento de forma geral, a gente fala de empresas relacionadas a esses tipos, né, de apostas esportivas, ou seja, as empresas por trás do business e não a aposta em si, né? Isso é na visão do consumidor, mas a gente está falando aqui na visão do business, ou seja, as empresas de tecnologia, as empresas que principalmente têm essa relação com todo o mercado, né, por trás em relação a isso, tá? Então a gente vê um crescimento de 40% do setor como um todo, né? Ou seja, a gente fala das companhias, a gente não está falando aqui de número de usuários, número de apostas, a gente está falando em relação ao business, né, nos Estados Unidos, uma taxa de crescimento de 40% até 2033, tá? É um dado curioso aqui. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário macro, né? Isso que todo mundo pergunta aqui, né? Ou seja, o que realmente importa quando a gente olha para um cenário mais top-down, né? O primeiro ponto aqui nesse gráfico que é interessante, quando a gente vê aqui em relação das fontes primárias de energia, ou seja, as energias fósseis, como pode dizer, tem uma relação com o PIB, né, o PIB global. E quando bate em torno de 7% com o PIB, né, agora está batendo ali em torno ali de 7% agora, lembrando que na crise, né, olhando lá para trás, depois da recuperação de 2008, né, observando aqui 2010, 2011, 2012, que foram anos ali
né, de recessão, de forma geral, da economia, a gente conseguiu observar que o PIB, né, ou seja, a energia fóssil pelo PIB global, ou seja, o Global GDP, a gente conseguiu chegar em 7%. Ou seja, quanto maior essa relação de energia fóssil em relação ao PIB, pior para o crescimento global, até mesmo que tenha um maior impacto inflacionário, né, na cadeia como um todo. Então a gente consegue observar que esse aumento é muito significativo, né, desde o Covid, né, na época do Covid ali em torno de janeiro, março de 2020, essa relação era em torno de 2%, né, até um pouco mais, depois veio crescendo, chegando agora batendo em torno de 7%. Porque as energias fósseis estão crescendo, ou seja, a gente consegue observar uma relação, principalmente na Europa, teve uma relação, né, ou seja, diminuição de energia, né, em relação a poluentes, ou seja, diminuição de térmicas, e agora, né, voltando a queimar carvão, principalmente a Alemanha, né, ou seja, a região europeia como um todo, o natural gas também, né, o gás natural também subindo em torno de 7, 8 vezes, até diminuiu um pouco os ganhos depois que a Rússia, né, interveio. Uma relação aqui também a petróleo, né, tem alguns economistas, alguns analistas já projetando também petróleo, não só a $100 o barril, mas também alguns já cogitando $200 o barril. É isso que a gente consegue observar tanto em relação a opções, né, ou seja, negociadas para o ano que vem, ou seja, calls, né, de petróleo para o ano que vem negociados em torno de $200 o barril. Então tem essa expectativa do mercado e isso impulsiona negativamente, né, o crescimento econômico, ou seja, os insumos ficam mais caros, tudo, né, na linha do custo fica mais caro uma relação a isso. Mas claro, para quem investe principalmente aqui no Brasil, né, uma leitura aqui que a gente consegue observar PetroRio, Petrobras, né, todas as companhias aqui, 3R, né, todas as companhias ligadas a petróleo, é uma leitura positiva, mas uma preocupação com o crescimento global. Tá? Esse gráfico é muito interessante. Agora nesse gráfico aqui a gente vai falar sobre a relação de contratos, né, de calls, né, ou seja, opções, né, de compra, com um strike ali em torno de $100, né, o barril. A gente está falando aqui do WTI, né, ou seja, o petróleo, né, dos Estados Unidos. A gente está falando aqui que é referência para o Brasil. O Brasil é o Brent, né, e lá nos Estados Unidos é o WTI, que tem uma referência. São barris de petróleo, né, são dois tipos, né, de contratos negociados, né, os mais líquidos, né, do mundo todo, né, os dois contratos que existem. Então a gente tem aqui uma relação de aumento muito significativo desde fevereiro de 2020, o mercado praticamente não acreditava, né, nesse strike ali de $100 o barril, e agora aumentou significativamente, né, a compra, né, de calls, né, chegando ali próximo de 150 mil contratos, né, nesse preço ali de $100 o barril. Então o mercado cada vez mais otimista, né, mais bullish em relação ao preço do petróleo, claramente entendendo, né, que a maior parte dessa relação de crescimento econômico, né, principalmente dos Estados Unidos, né, as maiores economias do mundo, dependem, né, do petróleo de forma geral, e também a relação, né, do que realmente traz um crescimento econômico como um todo, não só a relação com o petróleo, mas as economias com o mundo todo, como eu trouxe no gráfico anterior, dependem muito, né, também do petróleo, mas também tem uma preocupação principalmente com o carvão, que também está na máxima histórica, né, vai rondando máximas históricas, também outras energias também fósseis também preocupando uma relação inflacionária. Tá? Então, esses são os principais pontos. Petróleo, expectativa de alta, tá? De acordo com os principais analistas do mundo todo, isso que a gente consegue traduzir. E bom, quando a gente pega aqui em relação dos ativos, né, ou seja, quando a gente fala aqui year to date, ou seja, de trás, né, ou seja, um ano atrás até agora, o que a gente tem em relação, né, quais são os principais índices que vêm colaborando positivamente? Primeiro, né, o índice do Goldman Sachs de energia, né, o Goldman Sachs Energy Index, né, representando quase 80% de ganho, muito mais do que o S&P 500. Tirando esse índice, nós temos o S&P 500, 26% de ganho, o CAC na França, né, 23%, as empresas cíclicas da Europa com 21%, FTSE representando 21%, também temos ali Stock 600, principais empresas da Europa, né, quase 20% de ganho. A gente tem DAX na Alemanha também com 12% de ganho, IBEX também na Espanha, 12,6%, Topix, né, no Japão, 8,1%. O Brasil está aqui nesse meio, tá? MSCI Emerging Markets, né, 5,4%. Aí já representa ali o índice asiático, né, excluindo o Japão, 4,4%. A Treasury americana de 10 anos, né, a principal proxy de títulos globais do mundo, né, 2,2%. Aí temos também classes de ativos também que ficaram no negativo, né, como título de 10 anos da Itália, Espanha e Alemanha, com quedas de entre 1,5% e 3%, e também ouro com uma queda de 5,4%. Tá? Então a gente consegue observar claramente que energia, mesmo nesse terceiro trimestre agora, quais são os principais setores, né, que os analistas vêm colocando, né,
como perspectiva positiva é daqui para frente, não só agora, no terceiro trimestre nos Estados Unidos, mas também nos próximos trimestres, principalmente no próximo ano. Né? O setor de energia e o setor de financials, né? O setor, né, principalmente de seguros e também de bancos, né? Ou seja, de forma geral, beneficiado pelo tapering, ou seja, principalmente pelo aumento, a expectativa de aumento de juros, até mesmo para controlar essa inflação. A gente tem até ouvido, né, ou seja, em relação aos principais, né, Fed speakers, ou seja, os principais banqueiros centrais falando em relação com essa preocupação aí com a inflação no mundo todo, que precisa reagir. Quando a gente fala reagir, é essa leitura de aumento de juros na Europa e também nos Estados Unidos. Tá? Então essa expectativa, os bancos também são dos setores que se beneficiam. Bom, então se tem um aumento de expectativa daqui para frente, né, qual que é a expectativa de crescimento de acordo com a Bloomberg 3 anos para frente, ou seja, olhando daqui a 3 anos? Nos Estados Unidos tem essa preocupação, chegando a 4,19%, ou seja, a gente consegue observar que sim, realmente é muito preocupante, né? Ou seja, desde 2016, né, a inflação girava entre 2,6% até 3%, né? Não passava muito disso, né? Ou seja, lembrando que essa linha aqui está em torno de 3%, e agora, né, a partir de maio, julho, essa linha já superou ali 3,5%, né, 3,6%, chegando agora a bater 4,19%, né, muito acima dos últimos 5 anos. Então a relação de preocupação com a inflação é muito alta, com essa relação de baixo crescimento econômico, como a gente conseguiu observar os dados da China ontem, né? Ou seja, a China reportou um resultado aquente esperado em relação ao PIB, ou seja, a atividade econômica, né, desacelerando, mostrando-se aí realmente uma preocupação não só com o setor de real estate, mas também, né, da economia geral, que isso também é uma grande proxy de crescimento global, Estados Unidos e China de forma geral. Tá? Então, falando de China, né, a gente consegue ver um baixo crescimento em relação, né, à carteira de crédito, né, que é muito baixo, né, essa relação, uma queda muito grande, né, em relação a crédito. A gente consegue ver tanto os bonds, né, locais em relação aos corporate bonds, ou seja, das empresas, né, a gente consegue ver que os empréstimos, ou seja, a carteira de crédito tem caído de forma muito significativa, impulsionado, claro, pela questão do Evergrande. O governo chinês, né, se pronunciou, disse recentemente que a Evergrande não é uma grande preocupação para o mercado como um todo, e outras companhias, né, que até correm o risco, né, de um possível default, ou seja, não pagamento da sua dívida, segue aí no radar dos investidores. Então, a China, a gente não tem uma grande, né, uma grande fonte de notícia, né, ou seja, a gente não tem uma grande confiabilidade nos dados, né, mas o que traz em relação ao governo chinês, que a Evergrande não é mais uma grande preocupação, que segue ali como uma relação de risco controlado, tá? Como pode-se dizer. Então, mas o mercado não reagindo positivamente em relação, principalmente quando a gente fala de créditos high yields, ou seja, os créditos que pagam, né, um prêmio maior, que são os créditos mais arriscados no mercado, que são os créditos, né, da Evergrande, né, ou seja, e outras companhias de real estate de forma geral, como a gente já trouxe no BMC Stock anteriormente. Tá? Nesse gráfico agora a gente vai falar um dado curioso, né? São mais de 131 empresas globais, né, fintechs, né, que são unicórnios, ou seja, a gente está falando de mais de 131 empresas globais, né, que tem mais de $1 bilhão, né, de valuation, né, de market cap, né, como pode dizer. Ele tem em torno ali de um JP Morgan, ou seja, a gente consegue observar ali $516 bilhões em 131 fintechs que são unicórnios, entre elas Nubank, que está logo aqui, né? Nubank é avaliada em $30 bilhões, tá? De acordo com esse gráfico aqui da CB Insights. Tá? Também tem o Revolut também, que é uma fintech também relacionado, né, a pagamentos digitais. Inclusive o Revolut também está planejando para vir para o Brasil, que é uma wallet, né, global também. Também uma relação de um cartão internacional, né, ou seja, que você deposita ali, você consegue comprar, né, em qualquer moeda, consumir em qualquer moeda, fazer uma conversão automática. A Revolut também é um banco digital. E também tem outros bancos também globais, mas somando 131 empresas globais aqui, fintechs, né, as maiores aqui, entre elas o Nubank, somando-se todas elas, dá em torno ali de um banco, né, dá um valor de quase um JP Morgan, né? JP Morgan vale $499 bilhões, né, o maior banco do mundo. JP Morgan também, mais de 100 anos de história, né, um banco muito tradicional, que isso demonstra também o crescimento, né, de forma geral, que claramente, mesmo com os grandes, né, uma grande discussão que o mercado coloca, ou seja, mesmo com uma relação de uma preocupação, né, com os IPOs que vem surgindo, ou seja, tem o IPO do Nubank aí para vir, que vai ser também listado lá fora nos Estados Unidos. Inclusive, eu vou trazer um gráfico hoje falando sobre os IPOs nos Estados Unidos, que também tem reportado números muito bons. Essa relação com o valuation, ou seja, uma relação, o JP Morgan, né, o banco tradicional, né, um banco antigo, o maior banco do mundo, quase, né, com $500 bilhões, e essas fintechs, se realmente ainda tem uma leitura, né, de crescimento, expectativa de crescimento, apesar, né, desse tamanho das companhias
terem aí avançado no curto espaço de tempo, tá? Bom, se a gente está falando, né, em relação a IPOs, a gente também não pode deixar de falar dos buybacks, ou seja, os programas de recompra, né, de ações das companhias americanas. A gente consegue entender que esse número de 2021 é maior, né, desde os anos 2000, né, são mais de 20 anos de dados que nós temos aqui nesse gráfico. A gente está falando aqui de mais de 884 bilhões de dólares de programas, né, de recompra de ações nos Estados Unidos. Quais são as explicações, né, as razões para acontecer isso? Claramente, a recompra, né, de títulos nos Estados Unidos, ou seja, o QE, né, ou seja, o quantitative easing, ou seja, toda a recompra mensal, né, do Banco Central americano, são 120 bilhões de dólares mensais. E também, claro, né, a relação do S&P 500 também, né, claramente com uma relação que a gente consegue observar em tendência de alta, também as companhias observando, né, que seus papéis claramente ficam baratos, né, em comparação com a perspectiva que enxergam daqui para frente. Então a gente consegue observar claramente também uma perspectiva de recompra desse ano de mais de 800 bilhões de dólares também, muito impactados com o setor financeiro também, que tem impulsionado positivamente nesse número, tá? Bom, agora a gente falou de recompra de ações, como eu falei, né, a gente vai falar um pouquinho de IPO, esse gráfico também retrata sobre IPOs, tá? São mais de 290 bilhões de dólares em IPOs também, um número também muito positivo. A gente está falando desse gráfico aqui, que foi muito maior do que 2020, a gente está falando em torno de 73% a mais do que foi reportado no ano de 2020, que foi 167 bilhões de dólares, agora esse ano batendo uma projeção, né, para fechar esse ano, dezembro de 2021, 290 bilhões de dólares, muito maior até mesmo que a janela que a gente tem aqui desde 1997, tá? Então, ou seja, IPOs nos Estados Unidos crescendo muito, e não só empresas americanas, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, o Nubank mesmo, né? Ou seja, reportando também, abrindo, né, o seu capital nos Estados Unidos, também outras companhias que também vêm discutindo, né, essa possibilidade de trazendo essa relação por lá, tá? Então, essa janela de IPOs dos Estados Unidos, né, nesse ano foi muito positiva, as mesmas razões que a gente pode explicar em relação aos buybacks, né, ou seja, as recompras de títulos, né, ou seja, em relação ao FED, né, ou seja, a recompra de títulos do governo americano, e também o mercado acionário americano, que é o maior do mundo. A gente está falando aqui de 47 trilhões de dólares esse mercado nos Estados Unidos, tá? Um mercado muito grande, o maior mercado do mundo em relação a equity, tá? Nesse gráfico aqui, acho que não tem uma grande novidade para quem investe não só em Brasil, mas também no Emerging Markets, né? Então a gente consegue observar que esse gráfico retrata o crescimento de taxa, né? Ou seja, dos bancos centrais, não só do Brasil, mas dos principais países emergentes. Está falando Turquia, Brasil, Rússia, né? Ou seja, Índia, os principais países que compõem ali o índice, principalmente o índice do MSI, ou seja, do Morgan Stanley Emerging Markets, os países emergentes. Então a gente consegue observar que na janela de 2021, né, teve as maiores altas de juros, né, desses países desde a janela de 2008, né, quando teve a crise imobiliária americana. Então a gente consegue observar que agora, com essa preocupação com a inflação, até mesmo com os países que cortaram juros, né, de uma forma muito agressiva, como o Brasil, né, chegamos a registrar aqui uma taxa, né, Selic de 2%, né, agora reportando, né, um aumento gradativamente. Então, essa é a preocupação, inclusive, aqui no Brasil a gente consegue ver, né, em relação tanto, né, ao Banco Central, Campos Neto, né, dizendo, ou seja, a gente consegue estar com uma ótica muito maior em relação a essa preocupação inflacionária, e eles vão fazer de tudo, né, para a inflação ficar na meta, e quando traz essa leitura é aumento de juros, né, você já tem uma expectativa de 1% e pode ter mais rodadas, né, de alta da Selic, né, principalmente em relação, que também aumenta dos juros, né, ou seja, do mundo todo, ou seja, essa leitura de expectativa dos emerging markets à medida que o ano de 2020 e 2021 teve muito mais corte de juros do que aumento, né? Então agora voltando a subir juros. Isso que a gente conseguiu observar de 2000 até 2003 e agora, né, voltando a subir juros até 2008, e agora essa janela se repete, ou seja, tem um ciclo, né, de alta, um ciclo de baixa de juros, e agora estamos num ciclo de alta de juros quando a gente fala dos países emergentes novamente. Então esses são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, para sempre auxiliar o investidor a tomar a melhor decisão dos seus investimentos. Valeu, Alex. Obrigado aí pela participação de todos os dias aqui no BMC Stock. Valeu. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau, Hanna, Daniel. Obrigada, Alex. Vamos seguindo então com o nosso giro de notícias. Falando agora da BrisaNet, que opera portfólio de produtos praticamente 100% em fibra ótica e atuação focada na região Nordeste, que informou que ao final do terceiro trimestre deste ano, a companhia
atendia 790.731 clientes em 7 estados na região nordestina, passando na frente de 3.700.000 de domicílios e em 110 cidades. Em setembro, foram adicionadas 129 mil portas, que corresponderam a 213 mil domicílios, ainda de acordo com a prévia operacional divulgada hoje. Por meio da controlada Agility Telecom, que oferece serviços de internet sob o modelo de franquias, a Brisanet fornece serviço a quase 160 mil clientes em 5 estados do Nordeste. São eles Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com 93 franqueados, passando na frente de mais de 700 mil domicílios, Daniel. É isso aí. E a Vale anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com a chinesa Jiangsu, pelo qual as duas empresas vão buscar oportunidades para desenvolver soluções para a siderurgia com foco na redução de emissão de CO2. Em comunicado ao mercado, a Vale diz que as duas empresas pretendem desenvolver estudos de viabilidade econômica para a utilização de produtos de menor impacto de carbono no processo de fabricação do aço, como produtos de minério de ferro de alta qualidade. E entidades ambientais e sindicatos de petroleiros contestaram um acordo bilionário homologado pelo Tribunal Federal da 4ª Região, firmado pela Petrobras, para reparar um vazamento de milhões de litros de óleo no mar. Veja os detalhes na reportagem. Um acordo que perdurou por quase 20 anos, envolvendo um dos maiores desastres ambientais em rios da história do país, foi uma vitória para a estatal, que obteve desconto de 30% para o reparo. Em julho do ano 2000, um oleoduto se rompeu durante uma operação de transferência de óleo cru do terminal marítimo de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para a refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Além do valor estimado pelas autoridades em 1,4 bilhão de reais, abaixo dos 2 bilhões e 200 milhões de reais fixados anteriormente, os grupos também questionaram a justiça sobre a destinação dos recursos, já que apenas 10% do montante será aplicado obrigatoriamente nas regiões afetadas pelo desastre ambiental. Na semana passada, a Petrobras assinou o contrato que teve a participação do IBAMA e dos Ministérios Públicos Federal e Estadual do Paraná. No texto, a estatal se comprometeu a realizar os pagamentos em 4 parcelas, a primeira dentro de 10 dias e as demais a cada 3 meses. Segundo o Ministério Público, o derramamento se estendeu por cerca de 44 quilômetros, provocando graves danos ambientais e prejuízos à fauna, à flora, ao solo e à água. Bom, a gente aproveita então para trazer atualização do mercado financeiro. Vou até atualizar aqui em tempo real para trazer informação bem fresquinha. Olha só, nesse momento o Ibovespa opera com ligeira alta de 0,03% aos 114.678 pontos. Já o dólar sobe 1,12%, sendo comercializado a R$ 5,53. Entre as maiores altas, a gente tem destaque aqui para a Lame 4, lojas americanas, que sobe mais de 21%. Agora há pouco estava subindo mais de 22%. Seguida aí por Americanas SA, Amer 3, antiga B2W, que sobe também 4,84%. CPFL Energia sobe 2,76%, Ultrapar 2,79% agora virou, Eletrobras sobe 2,60% e as construtoras estão aparecendo aqui, está bem dividido o pregão de hoje. Já entre as maiores baixas tem Pão de Açúcar liderando a ala vermelhinha aqui do gráfico, caindo 4,65%, lembrando que na última sexta-feira Pão de Açúcar foi destaque com a maior alta do pregão, chegou aí a bater os 15% de alta após o anúncio da venda para o Grupo Extra. E quem mais está caindo aqui, Siderurgia Nacional também cai, várias empresas do setor caindo aqui, assim como
Empresas de viagens, eu vejo aqui Siderurgia Nacional caindo 3,95%. Logo em seguida vem Banco Inter, que cai 3,93%. Usiminas recua 3,80%. Azul, companhia aérea, também está caindo 3,14%. E também tem CVC caindo 2,47%. Portanto, esse é o cenário até o momento, Daniel. É isso aí, Hanna. E só para destacar também uma reportagem no nosso portal bmcnews.com.br. O Banco Central inseriu 1 bilhão e 200 milhões de dólares no mercado de câmbio nesta segunda-feira, após venda líquida de contratos de swap cambial tradicional, divididos entre um leilão extraordinário e um já previsto em calendário em meio a esforços da autarquia para suprir demanda por moeda estrangeira e amenizar distorções na taxa cambial. Ainda assim, o dólar à vista mostrava forte alta de mais de 1,4%. O retorno do Banco Central na semana passada com intervenções mais pesadas ocorreu num dia em que o real estava visivelmente descolado de seus pares, que operavam em alta na ocasião. Nessa segunda, as moedas emergentes recuavam, mas o real caía mais. O Banco Central vendeu todos os 14 mil contratos de swap cambiais, o equivalente a 700 milhões de dólares ofertados em leilão, que faz parte de medidas anunciadas no fim de setembro para aliviar a maior pressão compradora na virada do ano, devido a um desmonte do overhead por instituições financeiras. O overhead é uma proteção cambial adicional adotada por bancos que deixou de ser interessante depois de mudanças em regras tributárias. Desfazê-lo implica a compra de dólares. Essa reportagem você acompanha no nosso portal bmcnews.com.br. E o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde. A Hanna volta mais tarde, né, Hanna? Pois é, eu volto mais tarde às 5h15 para a gente conversar um pouco mais com mais uma empresa aqui no BMC Business. Hoje eu trago o Banco Mercantil do Brasil para a gente entender um pouco mais sobre os negócios, planos de negócios da companhia, as prospecções e projeções. Também eu espero todo mundo, hein, Daniel? Valeu, Hanna. Um beijo para você. Até amanhã. Até amanhã.